Momento da Mulher Cristã, o programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Amados e amadas irmãs, graça e paz. Continuamos então a nossa série Referências e a segunda personagem que vamos conhecer e nos aprofundar no conhecimento dela é a Sara. Sara, que foi marcada como mulher obediente e submissa. Vamos conhecer um pouco mais dessa mulher e ver o que ela tem a nos ensinar. Oremos. Pai Santo, graças te rendemos porque o Senhor tem nos deixado ensinamentos preciosos. Graças te rendemos porque tudo que precisamos para termos referências saudáveis e pautarmos nossa vida nos teus preceitos, o Senhor nos deixou. Ó Pai, ensina-nos dia a dia a viver de formas que possamos desfrutar de plenitude de vida e de alegria nos dias que o Senhor nos der sobre essa terra. Obrigada, Senhor, pela tua grandeza, pela tua provisão, pela tua soberania, pelo teu cuidado conosco. Em nome de Jesus, dá-nos o entendimento que precisamos nesta hora. Em nome de Cristo Jesus e para a honra e glória do teu nome. Amém. Falamos sobre Eva na nossa primeira referência e a partir daquele momento da queda, a humanidade passou a viver distante de Deus, longe da comunhão com Deus. E muitas foram as gerações que vieram após Eva, a descendência de Adão e Eva, né, foi crescendo. Adão e Eva tiveram filhos, e seus filhos tiveram filhos, e de acordo com a vontade de Deus, a humanidade foi crescendo, se espalhando sobre a terra, mas era uma humanidade que vivia distante de Deus. Distante, sem temor. A história bíblica entre Eva e Sara, que é a nossa personagem de hoje, traz muitas marcas de pecado, de ódio, até que Deus chama um homem, Abraão. Ele chama Abraão e tira Abraão do meio da sua parentela, do meio do seu povo, do lugar onde ele vivia. Abraão era um homem bem-sucedido na sua cidade, em Ur. Mas Abraão tinha algo diferente que fez com que Deus se agradasse dele. O relato do livro do Gênesis, capítulo 17, versículos 15 e 16, é um recorte que eu trouxe para que possamos começar a conversar sobre Sara. Disse Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Abrão, até aquele momento seu nome era Abrão, e Sarai era um casal bem-sucedido, que tinha uma família influente na sua sociedade.
até o dia em que Deus chama Abraão e lhe diz: Olha, eu quero que você deixe a sua parentela, deixe essa cidade e vá para o lugar que eu te mostrarei. Você e sua mulher, Sarai. Sarai, a partir de hoje, vai se chamar Sara, e eu vou abençoá-la e vou dar-lhe um filho. Sarai tinha 65 anos e o casal não tinha filhos. E Deus lhe disse que abençoaria a Sarai, e ela, agora então Sara, daria um filho a Abraão. E deste filho, Deus originaria uma grande descendência a Abraão. Sara se tornaria nações, muitos reis procederiam dela. Sara desapegou-se então da sua parentela. Sara viveu por anos em tendas, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Sara expressou sua inteira dependência de Deus. Imaginem, queridos, uma mulher que tinha uma casa muito bem estruturada com servos e servas, passar a viver em tendas, aguardando o direcionamento de Deus. Sara demonstrou submissão acima de qualquer coisa. Ela foi com seu marido, foi com seu esposo e se sujeitou a todas as limitações possíveis. Lembrando que Sara tinha 65 anos quando Abraão saiu em direção a uma terra que ele não conhecia, não sabia onde era e ficou dependendo da direção de Deus. O tempo foi passando, Sara achou que não seria mais capaz de gerar filhos, pois, segundo o relato bíblico, já havia passado o seu período fértil e ela resolveu então, ela acreditava na promessa, mas ela pensou que ela poderia dar um jeitinho para que a promessa se cumprisse. E ela tinha uma escrava chamada Agar, jovem, capaz de gerar filhos. E Sara, então, deu a sua escrava Agar para que gerasse o filho a Abraão. Sara criou um atalho para que Abraão tivesse descendência. E esse atalho que Sara criou, esse jeitinho que a Sara deu, foi a decisão mais desastrosa da sua vida. A partir daí, muitas questões, muitos conflitos começaram a surgir na casa de Abraão. Mas a promessa de Deus era para Sara. E aos 90 anos, Sara deu à luz ao seu filho Isaque, esse sim, filho da promessa. Manifestação plena do poder de Deus. Sara, que era uma mulher estéril, já estava de idade avançada, gerou um filho do seu próprio ventre. Sara tornou-se mãe de multidões. Apesar do jeitinho que Sara deu, do atalho que ela criou, a promessa de Deus se cumpriu como Deus havia planejado inicialmente.
e Sara se tornou mãe de multidões. Muitos reis saíram dela, toda uma nação, como a promessa foi feita lá no início, multidões. Sara se tornou mãe de multidões. Mas Sara, em um momento específico, ela achou que não seria capaz de ser usada por Deus para o cumprimento da promessa. Muitas vezes nós estamos nesse lugar de achar, pela nossa limitação carnal, pela nossa razão, que não será conosco o cumprimento da promessa. E aí nos precipitamos e tomamos atitudes que se tornam um verdadeiro desastre. Queridas, nós já falamos dos principais pontos da vida de Sara e nós vimos que ela começou muito bem, sendo um exemplo de obediência e submissão. Depois ela ficou impaciente e tentou dar um jeitinho na promessa e aí tomou uma decisão desastrosa que compromete a existência de toda a descendência de Abraão até os nossos dias. Mas ao final, Deus cumpriu a promessa na vida de Sara. E nós, em que nos identificamos com Sara? É fácil para nós nos submetermos à missão do nosso esposo? Imaginem-se deixando tudo, sua casa, sua parentela, toda a sua família, seu emprego, seu conforto, e se submetendo a uma missão do seu esposo, indo para um lugar que nem ele sabe ao certo, mas se sujeitando a isso em obediência. Você consegue se imaginar nessa situação? Você consegue dar passos de fé mesmo sem ter clareza do caminho a seguir? Você consegue ir em fé? Nós vemos no relato que Sara foi, acreditou, passou a morar em tendas, foi viver com seu esposo, mas com o passar do tempo, Sara resolveu dar uma ajudinha para Deus, porque ela racionalmente acreditava que não havia nela condições de Deus cumprir a promessa. Percebam que muitas vezes nós somos assim também, a nossa impaciência nos faz meter os pés pelas mãos, tomar atitudes desastrosas, achando que estamos ajudando a Deus, quando Deus nem disso precisa, mas nossa percepção racional limitada nos faz tomar atitudes que podem ser um verdadeiro desastre na nossa vida. Em que nós nos identificamos com Sara? Mais adiante, Deus cumpriu a promessa exatamente da maneira como ele disse que seria. Sara se tornou mãe de multidões. A vida de Sara é um grande ensinamento para nós. Sara nos ensina que
precisamos confiar na promessa exatamente da maneira como foi feita. Sara nos ensina que não podemos dar jeitinhos, ajudinhas, ainda que seja com a melhor das intenções, ainda que seja para alcançar algo prometido por Deus. Sara nos ensina que não vale a pena dar jeitinho, fazer atalhos, tentar antecipar o tempo adequado prometido por Deus. Queridas, vamos aprender com Sara. Vamos aprender a dar passos de fé e confiar o caminho, a direção a Deus. Deixar de lado nossa racionalidade, nosso próprio entendimento. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos estribar, nos guiar pelo nosso próprio entendimento, mas que devemos confiar no Deus que endireita as nossas veredas. Ainda que você tenha feito um atalho, que tenha dado um passo que não tenha sido de fé, Deus ainda quer endireitar suas veredas e cumprir aquilo que Ele tem de propósito para você. Que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento sobre todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém.